Boa noite, nesta quarta-feira, dia 26 de maio, mais um estudo bíblico à noite, e podemos dar graças a Deus pelo privilégio que nós temos de estudar a palavra, que temos a palavra na nossa mão, né? E falando disso, vamos então orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado que temos a Tua Bíblia, podemos ler e estudar, Pai. Te damos graças pela vida que nós temos e a vida eterna que temos, tendo aceitado Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Obrigado, Pai, também pela oportunidade de usar a internet para o ensino da Tua palavra, a Bíblia. Obrigado pela salvação que nos dá, pelo fato que o Espírito Santo habita em nós como crentes e que trabalha as nossas vidas para desenvolvimento espiritual, para que podemos crescer na santidade também, Pai. Ajuda-nos em procurar chegar sempre mais perto de Ti e assim podemos chegar mais perto dos nossos irmãos em Cristo. Pedimos tudo, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada nós começamos lendo 2 aos Coríntios, capítulo 5, e lemos versículos 1 a 11. Eu quero fazer isso novamente, e novamente vamos focar nossa atenção em versículo 10. Então vamos ler. Diz aqui a palavra de Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela morte. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Esse trecho, onde Paulo está referindo aos nossos corpos, né? Esse tabernáculo terrestre, o terrestre desse tabernáculo, né? Mas, como eu falei semana passada, o estudo que estamos entrando é um estudo muito negligenciado em nossos dias nas igrejas, e é do julgamento do crente por suas obras. Há muito na Bíblia que fala sobre esse assunto, mas também semana passada eu disse que tínhamos que entrar em outro assunto antes de continuar nesse assunto, e era o assunto das ressurreições. E falamos sobre ressurreição, como é corporal, e nós lemos semana passada em João capítulo 5, versículos 28 e 29, você pode abrir sua Bíblia lá
para lá agora ou mais tarde, mas foi João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Nós não vamos ler agora, mas aqui vejamos que a ressurreição, ou as ressurreições na Bíblia, caem em duas categorias. A primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, e a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Então, a ressurreição da vida são todas as pessoas que aceitam Cristo como seu único, suficiente Salvador. Eles escutam, o Espírito Santo trabalha nos seus interiores, eles reconhecem que precisam da salvação e que não podem se salvar, então aceita esse dom gratuito de Deus, vida eterna. E essa é tudo obra de Cristo, só temos que aceitar ou recusar. Recusando, então a pessoa que recusa vai enfrentar a ressurreição da condenação, o que é também chamado grande trono branco, que mais tarde vamos falar acerca disso. Mas sendo ressurreições e não apenas uma ressurreição, nós vimos que há múltiplas ressurreições e ocorrerão numa certa sequência. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como as primícias, esse já ocorreu. A próxima seria a ressurreição dos redimidos na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E esta ressurreição dos redimidos é também dividido em várias classes. A primeira, a ressurreição da igreja no arrebatamento, quando Cristo chegar nos ares. E vimos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde Cristo virá e nós vamos encontrar Cristo nos ares, os mortos em Cristo já sendo ressurretos e logo também quase no mesmo tempo, nós que estamos vivos ainda não temos morridos, quando Cristo voltar, serão arrebatados. E depois veremos, falamos sobre a ressurreição dos justos do Antigo Testamento, na segunda vinda de Cristo à Terra. No arrebatamento, Cristo não chega à Terra, mas depois, 7 anos, como nós entendemos, ele virá à Terra, chegará à Terra. E então haverá a ressurreição dos justos do Antigo Testamento. E depois dos que foram martirizados na tribulação, também na segunda vinda, sendo judeus, os gentios, vão também ser ressurretos. E a ressurreição de todos os crentes que morrerão durante o milênio, após do milênio, porque haverá pessoas que morrem durante o milênio. Teríamos que estudar isso, mas podemos ver isso, né? E finalmente a ressurreição dos não redimidos. E nós lemos isso em Apocalipse capítulo 20. E como há várias ressurreições, vimos que existem vários juízos que estão registrados na Bíblia. E falar de um único dia de julgamento é biblicamente incorreto. Existem juízos diferentes. É isso o assunto que nós estamos tocando. Esses juízos acontecem em tempos diferentes, em lugares diferentes. E a morte de Cristo na cruz foi um evento, como falei, está no passado. Jesus levou o pecado do mundo sobre si. E o mundo, cada indivíduo, tem que aceitar a obra dele ou recusar, né? Todos que trazem seu pecado a Cristo na cruz, quer dizer, aceitam Cristo como o Salvador, então não terão que enfrentar o julgamento chamado Grande Trono Branco. Porém, enquanto que vivemos, nossos pecados precisam ser tratados para que a justiça de Cristo e de Deus seja feita.
Então, semana passada, nós começamos a ver estas, nós começamos a ver esses juízos. E primeira coisa que nós vimos semana passada, quando estudamos as Escrituras e comparamos todas as descrições do juízo que há de vir, notaremos que a Bíblia fala de 5 juízos que diferem um do outro sob 4 aspectos gerais, com respeito aos que serão sujeitos ao juízo. E depois, com respeito ao tempo do juízo, com respeito ao lugar do juízo e com respeito ao resultado do juízo. E nós vimos esses juízos, o juízo dos crentes, os pecadores que creem em Cristo, que foram julgados na pessoa de Cristo. Cristo foi julgado em nosso lugar. Tá? Mas para não precisarmos enfrentar o final, o juízo final, o grande trono branco, e haverá o juízo do pecado no crente. Isso muitas vezes acontece em nossas vidas hoje, né? E vimos isso semana passada e vamos tocar isso um pouquinho e depois veremos o juízo da conduta ou das obras do crente, o tribunal de Cristo. E o juízo das nações, o juízo dos ímpios mortos, né? Muito bom. Então, vimos semana passada o juízo dos pecadores que creem em Cristo, né? E o Senhor Jesus Cristo foi julgado por Deus em lugar dos pecadores que creem nele. Em outras palavras, podemos dizer que os pecados dos crentes em Cristo já foram julgados. Vimos que os pecadores que creem em Cristo são os sujeitos a esse juízo. E o tempo foi no ano 30 depois de Cristo. E o lugar na cruz. O resultado foi a morte de Cristo e a justificação do pecador no momento que ele creu em Cristo. Vimos Isaías 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vimos também em 1 Pedro 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E vimos uma boa maneira para visualizar essa verdade, né? Fomos pegar um papel em branco, colocamos a palavra o réu, e depois colocamos nossos nomes, e depois notamos o que acontece num tribunal. Sempre há acusação, logo vem a veredito e a pena. E a acusação contra nós é o pecado. Vimos Romanos 3, 9 e 10, versículo 23. Vimos também o veredito, somos culpados. Romanos 3, 19, João 3, 18. E a pena foi pronunciada, a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E aplicando isso à nossa vida, como Cristo morreu em nosso lugar, vimos então, comparando, como em Cristo isso acontece. A nossa execução, Cristo executado, foi crucificado. E lemos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, em Cristo, quando ele ressuscitou, então em Cristo ressuscitamos também. 3 dias após da sua morte. E vimos isso em Efésios capítulo 2, versículo 6. E sendo que ele ressuscitou 40 dias após, ele foi aos céus. Então, em Efésios 2, 6, fala como nós estamos nos céus.
A nossa entrada nos céus foi quando Cristo voltou aos céus. Então, tudo isso fala sobre nossa posição sendo julgado em Cristo. E damos vários outros versículos, mais tarde vamos entrar nesses versículos em mais detalhes, mas espero que anotou semana passada, se não, você pode anotar agora, Jeremias 17, 9, Ezequiel 18, 20, 1 Coríntios 5, 7, de João 19, versículos 17 e 18, 1 Pedro 2, 24, Gálatas 3, 13, 2 aos Coríntios 5, 21, Hebreus 9, 26, 27, Romanos 1, João 5, 24, Mateus 10, versículo 15, Gálatas 3, 13, Atos 4, 12, João 3, 18 e capítulo 6, versículo 37, capítulo 10, versículos 27 a 30, Romanos 4, 25, capítulo 5, versículo 6 e capítulo 6, versículo 4. E quando leia esses versículos, seria bom, né, gastar um tempinho em cada um, para ver o contexto, o que vem antes e o que vem depois, né? Então, nós vamos para, então, o segundo juízo, esse juízo que ocorre para tratar o juízo do pecado no crente. O juízo do pecado no crente, realmente eu vejo como o mais ignorado juízo. Muitos crentes nem sabem que existe isto. Aí, é menos conhecido, tá? Não é ensinado e deve ser. Então, vejamos os sujeitos a esse juízo. Os crentes em Cristo. O tempo para esse juízo, qualquer momento, enquanto você vive, pode ocorrer. Pode ocorrer várias vezes, muitas vezes, enquanto você vive. O lugar do juízo é qualquer lugar onde você estiver. E o resultado desse juízo é correção do crente em Cristo. Esses pecados sendo julgados são os pecados cometidos pelo crente depois que foi salvo. Esses pecados que não foram tratados ainda, né? E deve ser feito diariamente. E uma vez feito, não precisa tratar mais. Mas até que está tratado, precisa. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 28 a 32. É esse o juízo. Muitas vezes nas igrejas esse trecho é lido e quase ignorado, ou é lida e a gente passa por cima, sem qualquer explicação, ou pelo menos vamos dar uma pausa por um minuto e então muitos crentes, se fizer isso, estão orando assim: Deus, perdoa meus pecados. Obrigado. Esse não é fazer um exame sobre sua vida. Vamos ler. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come desse pão e bebe desse cálice. Quer dizer, e assim, depois de ter examinado a si, come. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por essa razão, precisamos nos examinar, para que podemos participar da ceia de maneira digna. Mas quando tomar ou participar de maneira indigna, pode ocorrer algo na sua vida. Paulo diz aqui: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que está dizendo? É que de vez em quando Deus castiga um filho.
E pode ser um castigo de fraqueza física, fraqueza espiritual, ou provavelmente essa fraqueza espiritual é também causada porque o crente não está lendo e estudando a palavra. Então fica fraco, não está se alimentando, está mais alimentando das coisas do mundo do que da palavra. Então sim, fica fraco. E doentes, nem toda doença é por causa do pecado. Mas há razão, de vez em quando, para a doença. Porque se nós nos examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós devemos correr para 1 João 1,9, para examinando nossas vidas, confessando os pecados. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Deus nos ama e ele vai nos corrigir. E então chegamos de novo a 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Confessarmos os nossos pecados não quer dizer me perdoa meus pecados, Pai. Eu tenho pecado muito, mas me perdoa. Obrigado pelo perdão. Não confessou nada. Na língua grega, confessar quer dizer nomear. É melhor dizer, Deus, ontem eu menti para minha esposa, ou eu menti para minha filha, ou para meu pai, meu professor, para o meu patrão. Endireita sua vida, não somente perante Deus, mas também contra de quem você pecou contra. Né? Assim, você vai examinando sua vida e corrigindo, e haverá correção da sua parte ou da parte de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos agora para 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, e veremos esse versículo. 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler o versículo 17. Diz aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Deve começar conosco, nesta vida. Podemos nos julgar, mas vamos nos julgar justamente. Quer dizer, temos que ter um coração contrito, estar arrependido do seu pecado e confessar. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Paulo aqui está tratando sobre o pecado na igreja. E sabe que a igreja em Corinto era uma igreja muito carnal. Tinha muito pecado. E falando sobre um irmão, em versículo 5, ele fala para a igreja, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Esse irmão era um irmão em Cristo. Tinha pecado grande. Mas não perdeu a salvação. E Paulo tinha que dizer para a igreja, porque a igreja realmente, ignorando esse pecado no seu meio, estava com problema também. Versículo
6 diz, não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, um pouco de pecado faz levedar toda a massa com mais pecado? Fermento aqui está referindo a pecado. Então ele diz, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está falando com crentes. E na igreja há fermento, há pecado. Na vida de cada indivíduo crente em Cristo há pecado e tem que ser tratado. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1. 1 ao Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler agora o versículo 20. Porque aqui ele menciona outros dois que pecaram e o pecado desses tinha que ser tratado. E Paulo diz, e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendem a não blasfemar. Esses parece que estavam até blasfemando. Agora nós vamos para 2 Samuel, vamos para o Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Porque houve necessidade de castigo também no Velho Testamento. E aqui, nesse capítulo, vejamos que Davi tinha desejo de construir a casa para o Senhor, o templo. E Deus disse não, não pode. Mas seu filho vai. Né? Mas Deus deu alguns avisos aqui. Versículo 14 e 15 nós lemos, eu serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Nós sabemos que, mesmo que o rei Davi era um homem que Deus aprovava, Deus estava com ele, o Espírito Santo habitava nele, mesmo assim ele pecou várias vezes, várias circunstâncias. Capítulo 12 de 2 Samuel. Aqui Davi está confessando o pecado. E podemos ver. Então disse Davi a Natã, isso depois que Natã enfrentou com o pecado. Né? E então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Nós sabemos em Salmo 51 e Salmo 32 que Davi confessou todo o pecado. Foi perdoado. E aqui diz Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi deveria ter morrido. Todavia, porquanto com este feito desse lugar sobremaneira aqui os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Davi tinha confessado o pecado, mas o pecado sempre tem suas consequências. Davi perdeu esse filho. Mais tarde,
Davi fez outro pecado. E por causa disso, houve problemas, e desse pecado, houve problemas dentro da sua família até o fim da sua vida. Bom, vamos passar agora para o juízo da conduta ou das obras do crente. Isso chama-se o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo. Esse é o juízo mais confundido, porque é confundido com o grande, ou vamos dizer, o último juízo, o grande trono branco. Acham que esses dois é um juízo com outros termos, mas não é. É dois juízos diferentes. Primeiro vamos ver os detalhes mais simples e depois vamos entrar nos detalhes mais fundo, né? O sujeito ao juízo é o crente. O tempo do juízo é quando Cristo voltará. Nós sabemos em Apocalipse, capítulo 22, 12, ele voltará. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, nós lemos versículo 5. Paulo diz: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo será o juiz. Quando? Naquele dia. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos para o capítulo 4 e vamos ler versículo 8. Paulo está dizendo aqui, chegando perto do fim da sua vida, sua carreira, seu tempo de servir o Senhor aqui na terra, e ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós sabemos que Cristo está voltando para dar galardões, mas temos que lembrar também que aqui está falando sobre coroa, e estudando a Bíblia podemos achar que tem 5 coroas que o crente pode ganhar. Hoje não é o tempo para entrar nesse assunto, mas é bom falar, e se você não sabe desse, então faça um estudo, né? Capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo entrou nesse assunto novamente com os coríntios, por causa da carnalidade e tudo, né? Eu quero ler versículos 13 a 15, mas vamos ler do início do capítulo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? A coisa é, não importa quem levou você a Cristo, o que importa é que você conhece Cristo. Você não é mais espiritual porque pastor tal
levou você a Cristo em vez deste agora ou do passado, entendeu? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora está falando sobre galardão. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra, Paulo está falando com crentes aqui. Sendo crente, o fundamento já foi posto na sua vida. Cristo Jesus, ele é a rocha. E versículo 12 diz, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, esse é o tempo do juízo. O lugar do juízo ocorrerá nos ares. Já temos mencionado isso, mas agora vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler. Versículo 17, mas de novo eu quero pegar o contexto, vamos começar com o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui ele está falando sobre os que têm morrido em Cristo, crentes que morreram, estão considerados como dormindo. E não devemos entristecer tanto como o mundo entristece quando alguém morre. Porque nós sabemos onde essa pessoa foi, aos céus, com Cristo. Está melhor lá. Então podemos sim ficar triste porque está ausente de nós aqui, nós não vamos vê-lo mais aqui nesta vida, mas sabemos onde ele está. Né? Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Podemos dizer que os que dormem, os seus corpos, né, têm mais 2 metros ou 1 metro, né, dependendo, para subir. Né? Cristo vai ressuscitar esses corpos, mas ele vai trazer as almas dessas que pertenciam a esses corpos, porque eles estão já com Cristo. Então, ele vem
com essas almas, vai ressuscitar os corpos, refazendo os corpos, colocando novamente espírito, e assim a pessoa, mais uma vez, íntegra, né? Corpo, alma, espírito, e então estarão com Cristo inteira. E nós que estamos vivos na sua vida, não precederão eles, né? Essa parte tem que ser feita antes que podemos ser arrebatados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, versículo 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Parece que vamos chegar na presença de Deus, todos nós, do mesmo momento. Mas algo começa primeiro, a ressurreição, e depois do arrebatamento. E todos juntos chegamos. Então, o lugar do juízo, nos ares, logo chegando no céu. E haverá resultado desse juízo, recompensa ou detrimento. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Os sujeitos ao juízo são os crentes. É um pensamento muito solene que, não obstante haver levado nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, embora que Deus tenha feito um concerto conosco pelo qual, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, que cada obra entrará em juízo. Nós já lemos 2 Coríntios 5, 9 e 10 e Romanos 12, 10, onde fala sobre esse juízo, o tribunal de Cristo. Convém notar que nesses duas passagens, segundo o contexto, se referem apenas aos crentes. Isto quer dizer, crente, que é você que será incluído neste juízo. Na primeira referência, o apóstolo fala de nós como estando em um de dois estados, presentes ao corpo e ausentes do Senhor. E depois, presente ao Senhor e ausentes do corpo. São palavras essas jamais podem ser aplicadas aos descrentes. Leia 2 Coríntios, começando com versículo 1 até depois de versículo 10. Vai ver isso. Paulo está falando apenas para crentes, falando acerca dos crentes. Na segunda, Romanos 14, 10, as palavras irmãos e havemos também se referem exclusivamente aos crentes. O Espírito Santo nunca confunde os salvos com os perdidos. Nós podemos confundir isso, mas ele nunca. Então, para que não pareça impossível que o santo purificado pelo sangue de Cristo seja submetido a qualquer juízo, em versículo 11, Paulo cita o texto de Isaías 45, versículo 23. Veremos esse. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, ele acrescenta, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está falando com crentes. A base do juízo das obras do crente está achado em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15.
Nós temos lido, mas podemos ver esses versículos novamente, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto na sua vida, o qual é Jesus Cristo. O descrente não tem esse fundamento. Então, Paulo está falando com crentes, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quando você aceitou Cristo como Salvador, sua vida foi posta sobre o fundamento, a rocha, Jesus Cristo. Antes disso, não estava. Então Paulo diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se algum crente, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Lembra, esse fogo não é o fogo do inferno. É um fogo refinador. Algumas semanas nós tocamos nesse assunto, né? Nota bem, neste juízo, não é a pessoa que será submetida ao fogo, mas apenas o quê? As suas obras. O tempo, nós vemos. Mateus 16, versículo 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Lucas 14, 14, que já lemos. E serás bem-aventurado porque eles não têm com que te recompensar aos descrentes, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E esses outros versículos nós também temos lido ou podemos ler. Realmente esses todos nós temos lido. Tá? Então, é porém consolador para nós sabermos que, não obstante tal juízo das nossas obras imperfeitas ser inevitável, o Senhor em seu paciente amor está nos guiando e trabalhando em nós, nesse tempo presente, de tal maneira que, a despeito das nossas falhas, Ele possa achar em nós alguma coisa pelo qual nos possa louvar. O local nós vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Lemos também Mateus, versículo 25. Versículos 20, vamos para Mateus 25. Nós não lemos este, mas vamos ler. Versículos, capítulo 25, versículos 24 a 30, que diz: mas chegando também o que receberam um talento. Essa é uma parábola que Jesus contou e toca nesse assunto. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância.
mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, trevas exteriores aqui não está referindo ao inferno. A palavra grega está referindo a uma área fora de um salão de banquete. Fora de um lugar com bastante luz. Então, em trevas exteriores. O crente desobediente, o crente, o servo inútil, não participará do reino de Cristo no milênio. Então, recompensa o detrimento. Podemos ler 1 Coríntios 3, versículos 13 a 15, Mateus 25, como nós lemos agora. Podemos ir também para Lucas 19, a outra parábola que toca nesse assunto, e lembra Apocalipse 22, 12. Temos visto, então. Semana que vem, veremos o juízo das nações e também o juízo final, o grande trono branco. Eu espero que vocês tenham bastante para meditar, bastante para estudar. Espero que vocês fizeram aquele desenho, aquele gráfico do que acontece quando uma pessoa aceita Cristo. E como então fica sem condenação, porque já em Cristo morreu. Né? Vamos ter uma oração, encerrando esse estudo e lembra, antecipando semana que vem. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Pai. Faz-nos meditar, faz-nos pensar, faz-nos estudar a Tua Palavra. Pai, que vamos voltar e reler esses trechos. Pai, nos abre nossos entendimentos para que podemos aprender as maravilhas que estão na Tua Palavra, para que, Pai, podemos crescer mais na graça que há em Cristo Jesus, crescer mais no conhecimento de Ti e da nossa salvação. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo. Amém.